Na semana passada acompanhamos a liberação de 2 americanas que estavam em poder deles. Hoje teve mais uma liberação de 2 mulheres, uma de 79 e outra de 85 anos, que também foram sequestradas naquele dia 7 de outubro. Então, é aquele pinga-pinga de libertações. 2 lá, 2 nesta semana, tudo filmado. Depois essas pessoas há imagens delas sendo entregues para as mãos daqueles que lidam com as questões humanitárias, levadas para a fronteira com o Egito, e depois elas são resgatadas e acolhidas novamente pelo governo israelense. Agora, essa questão dos reféns, ela se tornou um ponto de bastante angústia para toda a população, porque é como se cada uma daquelas pessoas pertencesse à família mesmo de quem não teve gente sequestrada. Então, virou uma cobrança, uma pressão sobre o governo em relação a esses reféns. E na visão de vocês, isso pode de alguma forma alterar as estratégias que Israel tem nesse momento de uma incursão à faixa de Gaza ou até mesmo de uma tentativa de se derrotar o Hamas quando se fala em reféns, hein, professor? Eu acho que sim, eu acho que é uma das barganhas. Agora é interessante, né, que o terrorismo, ele tem um aspecto de propaganda que pouca gente utiliza, né? Como uma das análises. Esse é um dos fatores. Então, o espetáculo faz parte disso. Então, quando a gente viu das Torres Gêmeas, Nova York sendo atacado, o mundo parou, né? Aquelas torres, aqueles prédios icônicos. Então, tem um caráter de espetáculo. A quantidade de mortos ficou até meio secundária, ficou... E o símbolo, né? O símbolo do capitalismo. Exatamente. Ali, né? Mas na época nós não tínhamos as redes sociais. Exatamente. Hoje em dia se difunde ainda mais. Então o que você tem aí? Você tem um aspecto de propaganda e um aspecto de barganha. Sim, Israel está numa saia justa. Eu acho que o Hamas, ele com esses atos terroristas e ao praticar em Gaza, tanto ele usa os próprios palestinos que estão lá como escudo, porque sabe que pode colocar Israel numa situação delicada se tiver muita baixa de civis, como também tem lá os sequestrados. Agora, o que também é interessante é que a estratégia que Israel utiliza, não sei se ele vai continuar mantendo, que sequestro não é uma novidade. Só nessa escala e nesse contexto. Sim, com essa violência, né? Você até vê em outros países também já isso foi utilizado. Mas, de qualquer forma, nessa escala e nesse contexto é único. E aí Israel adotava sempre a tese de que não negociamos. A gente não vai negociar nenhuma condição. Mas até que ponto consegue fazer isso no contexto que tem que ter intervenção por terra? Pois é. Eu concordo com você que isso é um dos fatores que está na mesa da decisão de como fazer essa invasão por terra, é a questão dos sequestrados e não somente dos civis, que já é um complicador. Qual que é a tua análise, Clever, nesse sentido? Eu vejo ali a escrita, a liberação de reféns virou um espetáculo. É bem o que a Samantha falou. O Hamas, ele trabalha do ponto de vista midiático. Ou seja, ele quer conquistar a simpatia da população para a sua intenção, política, no sentido de ocupação territorial e eliminação da soberania de Israel naquela região. Mas você acha que é possível usar até a palavra conquista de simpatia neste caso? Veja, portanto, o que está acontecendo no mundo. Nova York, tivemos movimento em São Paulo, em Paris. São países que são, que têm uma certa população de origem muçulmana. Na Europa, principalmente a França, das colônias africanas da África muçulmana. Na Alemanha, nós temos uma grande influência de uma questão turca, de ocupação turca na Alemanha. E também nos países, Dinamarca, também há muita influência do povo muçulmano. Agora, diante desse movimento mundial de mobilização do povo palestino que vive no exterior, e vive no exterior por quê? Porque não teve reverberação da validação do seu território na ocupação de Israel em 1947. Isso traz um movimento de ação desses muçulmanos, desses palestinos, para atrair a atenção à questão da causa palestina. Então, essa liberação a conta-gotas é uma liberação proposital e midiática no sentido de conquistar a causa perante a comunidade internacional. Então, essa é a intenção
do grupo Hamas, que, diga-se de passagem, com todo respeito, não representa o povo palestino. É um grupo terrorista.